Olá, eu sou Paula Damidoeta, jornalista da BBC News Brasil, e hoje eu vou mediar o webinar Exatas mais Humanas igual a Pedagogia Equilibrada, que começa em instantes aqui no Facebook do Mentalidades Matemáticas. Este encontro faz parte da série E a Matemática com Isso, que é uma iniciativa do Instituto Siddhartha em parceria com o Itaú Social. Se você quiser certificado, fica de olho que no final do evento a gente vai postar aqui nos comentários o link do formulário de avaliação. E quem preencher recebe o certificado e um material sobre o webinar que será enviado nos próximos dias. Então fica com a gente, participa, manda suas perguntas, a gente vai ficar de olho para mandar as perguntas para os nossos palestrantes. A nossa conversa de hoje vai ser sobre matemática e pedagogia. É inegável que um dos desafios da educação no Brasil é a formação dos professores. Colocar em prática a teoria aprendida na universidade não costuma ser uma tarefa fácil e no ensino público esses obstáculos crescem. Quando a gente fala de matemática, as deficiências são ainda maiores. Os chamados polivalentes, professores que atuam no ensino fundamental 1, que vai até o quinto ano, primeiro ao quinto ano, muitas vezes temem a disciplina e passam para os alunos essas experiências ruins com a matemática. E como sabemos, o papel deles é fundamental para o entendimento das crianças de que a matemática é acessível e é para todo mundo. Como mudar a relação dos professores com a matemática? De que forma os cursos de pedagogia podem formar profissionais mais preparados para encarar os desafios de sala de aula? O que os gestores podem fazer para melhorar a formação dos docentes? Como vencer os preconceitos com a tecnologia e a educação à distância? Essas são algumas das questões que a gente vai debater neste webinar. E eu estou muito bem acompanhada com um time de especialistas nesse tema. Eu apresento a vocês o Rion Braga, reitor do Centro Universitário Uniamérica, a Nádia Moya, coordenadora da Escola Estadual Henrique Dumont Vilares, e a nossa anfitriã neste encontro virtual, Cláudia Siqueira, diretora do Instituto Siddhartha. Eu quero convidar todos que estiverem assistindo para mandar perguntas ou comentários, que no fim do webinar os participantes vão responder. Vamos então para a nossa primeira convidada, a Cláudia Siqueira. Por favor, Cláudia, se você puder começar. Lógico. Tudo bem, Paula? Que bom, super obrigada por você acolher mais essa pauta, né, essa questão de discussão. Falar de educação sempre é muito importante, e também gostaria de agradecer tanto a Nádia como o Rion por também terem aceitado esse convite junto conosco, e vamos lá falar sobre esse processo de exatas mais humanas. Vamos começar? Eu preparei aqui um material, breve, né, você pode colocar, por favor? Obrigada. Vamos mudar? Então, exatas mais humanas, a nossa ideia era de uma pedagogia. Eu queria convidar todo mundo que está aqui conosco, que consigam, por favor, identificar quem são professores de exatas, quem são professores de humanas. Vocês podem aí escrever no chat. Vocês estão conseguindo ter aí uma identificação? Quem é exatas, quem é humanas? Que critério vocês estão usando? Pode mudar. Por favor. Existe uma situação estereotipada, né, justamente sobre isso, né, quando a gente fala de humanas, o copo está meio cheio, meio vazio. Quando a gente fala de alguém de exatas, tem uma questão, né, muito travada, fechada sobre isso, né, o copo é meio copo de ar, meio copo de água, então ele está sempre cheio. Né, em realidade, a gente tem uma alteração, e é muito triste isso. Porque sabe onde isso tudo começa? Vamos mudar? Por favor? Começa com essas discussões, quando a gente fala assim, até quando eu falo de situações cerebrais, e que não é tão fechadinho desse jeito, quando você pensa em matemática, é uma coisa cinza. Quando eu penso na situação de humanas, é essa parte do cérebro colorido, bacana, né? E será que é assim mesmo? Será que é dessa forma que a gente se aceita? E aí, olha que eu fui achar numa fala no Twitter. Dá uma olhada, gente. Faço parte do grupo de pessoas que aos 17 anos decidiu que rumo daria a vida, com base nos cursos que não incluiriam matemática. E provavelmente ela tenha ido para a pedagogia. Ela escolheu um curso que não tinha matemática e foi para a pedagogia. Justamente educar crianças na base da pirâmide.
E é sobre isso, porque aí o Rion vai falar com mais propriedade que eu, mas vamos seguir, por favor, Bel. Existe uma distância entre o que a universidade propõe nesse curso de pedagogia, vivemos diariamente dentro de uma unidade escolar. Então, tem se falado numa residência, tem se falado, mas concreto, quanto que esse professor tem de experiência nessa universidade? Me lembro bem, uma vez, num processo de formação, perguntei a uma professora, qual foi a sua sensação no primeiro dia de aula? E ela falou assim para mim, de um tsunami. Foi assim que eu me senti. Eu não me sentia pronta para estar lá dentro. Porque existe um cânion, existe uma vala enorme entre o que se faz na universidade, de uma educação que está dentro ali do mundo acadêmico, e o que a gente vive todos os dias nas escolas aí desse nosso Brasil enorme. Por favor. E aí eu achei bacana pensar nesse ponto de vista. Né? Quando eles chegam à escola, dá uma olhada. Dá para identificar, como na primeira foto, quem é de exata, quem é de humanas? Então, essa situação desse estereótipo, desse rótulo, ela é uma construção e muito dentro do ambiente escolar, que é o segundo núcleo social. Então, a escola vai meio que determinando, né, assim, e fortalece os meninos, essa questão, a metodologia, a estrutura, porque quando eles chegam, eles são assim. Você não consegue identificar quem é de humanas, quem é de exata, quem é da ciência. Eles simplesmente são curiosos. E isso que é a graça da vida. E a gente vai mudando isso. Por favor. Chega na escola, o que a gente faz? A gente começa a normatizar. Aquela curiosidade ganha o quê? Um alfabeto, né? Ganha lá a letra cursiva, vai ganhando esse não um letramento, né? Geral dessa questão do conhecimento, desses letramentos, tanto lógico como matemático, como a questão da língua, e olha como a gente apresenta isso. E poderíamos apresentar, por favor, Bel, assim. Nós poderíamos fazer uma situação de leitura, né, de letramento e alfabetização, que realmente fosse um processo de coautoria, de participação. Pode mudar, por favor, Bel. Aí está previsto um letramento matemático, e quando nós falamos do curso de pedagogia, se criou, há um tempo atrás, principalmente depois dos estudos da Emília Ferreira, uma situação de professores alfabetizadores. E nós sabemos que se for na abordagem que é Emília Ferreira e todo o time que estuda, né, essa questão de alfabetização, ele se dá por conflito cognitivo. O conflito cognitivo é uma construção lógica dessa língua. Então, a lógica antecede a língua. E aí vem o letramento matemático, mas nós não temos, numa situação de formação generalista, curso de letramento matemático. Nós não temos, na situação de séries iniciais, uma professora especialista em letramento matemático. Nós temos, numa situação de letramento linguístico, mas nós não temos professoras alfabetizadoras, mas não temos o letramento que está, inclusive, garantido na Base Nacional Comum. E aí, qual é a matemática que a gente apresenta para as crianças? Vamos olhar? É essa, né? Corujinha, para a cara, uma situação estereotipada, as 4 operações, de um jeito que você decora, mas você não compreende o porquê. E uma das coisas que, se você tiver uma escuta muito atenta, as crianças perguntam, e os jovens também, por que eu tenho que aprender isso? E a gente diz, é bom, aprende lá, que isso aí um dia você vai usar. Por que nós falamos tanto de uma educação com significado, prepositiva, e nós ainda estamos nesses modelos tão clássicos, que é decore isso aqui, vai faz isso, que no final vai dar certo? Não dá. A gente precisa, por favor, Bel, nós precisamos apresentar uma matemática, como é proposto aí dentro do Mentalidades, mais aberta, criativa e visual. Porque isso dialoga com a curiosidade humana, não aquilo que a gente tem feito há tantos anos dentro de uma unidade escolar. Por favor. E aí vem uma situação construída dentro e fortalecida dentro da escola,
Meninas não vão bem em matemática. Hoje, eu estava discutindo e uma jovem falou exatamente isso para mim. Eu não sou boa em matemática. Eu falei, mas qual é o problema? Ela falou, eu não entendo. Eu falei, mas se você entendesse, a gente não precisava nem estar na escola. É para isso que a escola existe. A escola existe para te acolher, para ajudar você a pensar em outras formas de aprender matemática, porque a matemática não pode ser maior do que você. Então, esse estereótipo ele é fortalecido no ambiente escolar. Quando você tem muitas mulheres, como aquela do Twitter, que acaba fugindo da lógica, e como alguém que não tem uma boa memória ou uma boa experiência com algo, é capaz de proporcionar uma boa experiência. É necessário ela se esticar muito, ela conseguir lidar com isso, para poder contar uma outra história. Por favor, Rion. Por favor, Bel. Então, existe a situação, olha só o que é um letramento matemático. Vai ajudar a formular, empregar, interpretar, descrever, explicar, prever fenômeno e ajuda a desempenhar um papel diferenciado no mundo. Olha só, isso tudo são habilidades que eu vou chamar aqui de organizações de sobrevivência social, que não são garantidas no mundo de verdade. Então, a escola vai esticando esse muro e não vai trazendo na situação formativa do seu time de pedagogos essa questão de desconstruir essa matemática para que ela possa ser mais acessível a todos. Por favor. Eu até coloquei que essa dicotomia entre ciências exatas e humanas deveria ser totalmente rompida para a gente garantir a situação integrada. E o outro ponto é que é tão caricata que já se tornou tóxico, sabe, gente? Rende meme, as pessoas gozam, o cara de humanas é o cara que tem dread, o outro... Então, assim, quem disse que nós precisamos urgentemente trazer essas discussões para dentro do ambiente escolar, para que tenhamos não só essas duas áreas, mas todas as áreas do conhecimento de uma forma integrada no desenvolvimento dessa aprendizagem. Por favor. E aí eu coloquei aqui, que eu achei muito bacana, quando a gente olha, os rótulos são feitos para produtos, não para as pessoas. Então, quem criou essa situação de rótulo e fortalece o rótulo, muitas vezes está no nosso discurso, quando nós entregamos uma prova, quando a gente fala, mas tudo bem, vai, você não precisa ser bom em tudo. Quem disse que você não tem que ter boas experiências com mais coisas? O Gardner já falou, em todo o seu estudo, que você tem múltiplas inteligências. E essas inteligências são desenvolvidas e potencializadas no ambiente escolar. Isso precisa ser feito de uma outra forma. Por favor. Aí eu fiz uma coisa, gente, que foi assim, eu busquei lá. Elas nas exatas. Gente, o que tem de programa? Elas nas exatas é um absurdo. O encontro de meninas nas exatas, elas nas exatas, mostrando quantas meninas não vão para a área de exatas, pesquisas. Aí o que eu fiz? Eles nas humanas. Não tem um programa eles nas humanas, mas tem muitos programas elas nas exatas. As universidades estão fazendo isso, por quê? Porque nós da educação básica, nós que estamos em escola, não fazemos o trabalho que temos que fazer. E aí a universidade, quando chegam, as mulheres vão para a área de saúde, vão menos para as engenharias. E quando vão, hoje numa situação, mas por que você foi? Quando uma mulher escolhe fazer matemática, mas nossa, mas você não podia escolher outra coisa? Então veja, essa situação de preconceito começa dentro das nossas unidades escolares, quando a gente não consegue trabalhar isso de uma forma mais equitativa. Então não tem numa busca no Google, homens nas humanas, nós temos programas que as universidades estão percebendo que ainda a porcentagem de mulher. Só que se nós não mudarmos essa história lá na base da pirâmide, na formação lá da pedagogia, para que essas mulheres se sintam mais empoderadas, para poder empoderar outras, não só meninas, eu estou falando de formação humana, para mim, independente do gênero, é necessário mudarmos essa forma de trabalhar. E aqui tem uma pessoa interessante, olhem só o que ela diz. A Tatiane, muda para mim, Bel, por favor. A Tatiane diz assim, separar as ciências entre exatas e humanas
esvazia todo o debate. Pior do que tudo, desqualifica a própria matemática. E olha que bacana, a Tatiana, ela é do Instituto de Matemática, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Então, para mim, é uma visão muito mais plural de alguém que está vivendo essa discussão da matemática a partir do ponto de vista, né, social que a matemática tem. Vamos mudar, por favor? E aí, pegando os dados no MEC, eles colocaram o seguinte: nós temos resultados péssimos no PISA, né, todo mundo viu, e em fevereiro o MEC falou o seguinte: a matemática será a principal disciplina cobrada no PISA. Sendo muito honesta, eu não estou preocupada se ela vai ser a principal disciplina cobrada no PISA. A pergunta que a gente tem que fazer é: quando vamos alterar as políticas do letramento matemático para séries iniciais nesse país? Para que meninas como essa não tenham outras histórias para contar. Não as mesmas que eu já tive, por isso esse programa é tão significativo para mim e para muitas pessoas que devem estar assistindo a gente, né? Então, a minha questão é, não adianta falar que a escola está no século XVII, está no século XIX, ok, isso a gente já sabe. A questão é, quando alguém vai ter ousadia de poder fazer uma situação mais reflexiva de aprendizagem? Principalmente nessa área tão esquecida quando a gente pensa em séries iniciais e formação generalizada. Pode mudar, por favor, Bel. Porque no final, gente, exatas mais humanas é uma pedagogia mais equitativa, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Pode mudar, Bel, por favor. E eu encontrei essas pedrinhas que é pura matemática, né? Super obrigada, né? Espero ter contribuído aí para a discussão. Paula, por favor. Cláudia, obrigada. Pessoal, lembrete, por favor, mandem suas perguntas, que daqui a pouco os palestrantes vão responder. E agora eu vou convidar, por favor, a Nádia Moy, que é coordenadora da Escola Estadual Henrique Dumont Vilares, aqui em São Paulo, que aplica o programa Mentalidade Matemáticas. Nádia, por favor, você tem 15 minutos. As falhas acontecem, hein? Vamos lá. Em primeiro lugar, agradeço o convite da equipe Siddhartha, no nome da Cláudia Siqueira, da Yadjen, das amigas parceiras, a Marina, a Camila, a Stephanie, o quanto elas têm acreditado no nosso trabalho, o quanto nós estamos crescendo, o quanto educadores e transformadores. Então, vamos lá, Bel, por favor. Então, eu começo a apresentação, eu sou a Nádia Moya, né, estou no estado desde 1987, em 99 eu fui para o Henrique Dumont Vilares, tem uma foto aqui, e fui convidada para ser coordenadora da escola pela dona Sônia Liette Springer em 2014. Então, eu tenho uma formação de professora alfabetizadora, né, e sempre procurando estudar e aperfeiçoar minhas práticas pedagógicas. Pode passar, Bel, por favor. Volta só um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da minha escola, isso. Uma escola muito grande também requer números grandes, né? Então, a escola possui 914 alunos, 42 professores, é do primeiro ao quinto ano de tempo regular, isso é bem distinto, porque é pouco tempo de se trabalhar, né? E atendemos 5 grandes comunidades da zona oeste de São Paulo, que fica no bairro do Jaguaré. Pode passar, por favor. E aceitar esse desafio de ser coordenadora foi muito desafiador para mim, porque eu tinha a minha prática pedagógica como alfabetizadora, né? E busquei sempre engajar e trazer formação para o desenvolvimento profissional dos nossos professores, conscientizando-se do seu papel como mediador de aprendizagem e participando ativamente da aprendizagem das crianças. Então, foi, assim, bem desafiador mesmo essa questão, né?
E a cada ano que se inicia, a gente recebe professores recém-formados, né, o que a Cláudia comentou ali, muito fragilizados, porque a educação básica, ela cria uma categoria de professores alfabetizadores, e não professores para a lógica. Então, para essa matemática ser diferenciada, uma matemática intelectual, reflexiva, colorida, criativa, os professores não estão preparados ainda, tá? E a gente sabe, não pode voltar lá a isso, que eu vou falar um pouquinho da alfabetização, porque nós sabemos que as situações de letramento, ela existe em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, no processo de alfabetização, as crianças passam por um período, né, de investigação no fonema, no grafema, que letra que está faltando. Então, eu entro com reflexão aqui. Então, eu procuro estratégias dentro da minha cabeça para poder lançar as memórias das relações de aprendizagem, né? E aí a gente pergunta, e na matemática? O que acontece na matemática quando se tem que trabalhar a matemática, né? Então, talvez pelo nosso próprio histórico, de como nós fomos ensinadas, talvez pelo despreparo, pela despreparo de formação, né? Nós acabamos ensinando que 2 mais 2 é 4 e ponto final. E aí, cadê a investigação? Cadê os questionamentos que eles fazem lá no letramento e em alfabetização, né? Mas por que é fração? Adianta você colocar a definição da fração na lousa, dar o exercício, e a criança não investigou nada? Então, fica aqui a pergunta, né? E quando a gente evidencia que o professor discute, explica, pergunta, monitora, então a gente só está reproduzindo o que a gente sempre aprendeu a fazer, tá? Busca o erro, a criança faz o que a gente quer e bola para frente. Então, a gente está tentando desmistificar tudo isso. Pode passar, por favor. E aí, o que a gente acaba percebendo, né? Que os professores acabam procurando a pedagogia para fugir da lógica, né? Porque talvez por traumas sofridos lá da infância, lá de quando estudou, porque não conseguiu decorar a tabuada, porque não conseguiu fazer uma equação, e eles não se sentem tão competentes para ensinar uma matemática. Então, vai para a pedagogia, porque é 1º e 5º ano, então eu vou dar conta, né? Mas, e aí chega a função social da escola, né? Então recebemos esses professores e, na minha opinião, uma grande perda com tudo isso foi ao término do Cefam e do magistério, porque oferecia uma visão mais profunda na formação educacional, né? E cabe a nós agora, coordenadores, gestores, a complementar toda essa fragilidade e resgatar esses medos da matemática, tá? Porque, assim, a gente ouve muita história de professor com a matemática, que não conseguia decorar, professora que puxava o cabelo da criança, que são os nossos professores hoje. Então, nós temos muitas histórias muito tristes relacionadas à matemática. E o porquê que todo mundo fugia da matemática, né? E observando agora a função mesmo social da escola, e levando-se em conta a realidade a qual a nossa escola está inserida, o nosso papel, quanto professor, passa a ser cada vez mais desafiador, porque nós temos que criar um ambiente saudável, estimulador, com convívio social, que promova interações sociais. Então, vocês observem bem as fotos, que são crianças que estão aprendendo, a gente nem coloca muita evidências dos professores, então a gente até fala, né, bumbum fora da cadeira é sinal de aprendizagem. Então, a gente vê muita interação, e que esse ambiente seja um ambiente estimulador, esse ambiente seja um ambiente diferente do que a gente viveu antigamente, um sentado atrás do outro, ouvindo passivamente, ou eu posso perguntar agora, né? Então, a gente leva assim, muito em conta a realidade, né? Pode passar, por favor. E a importância agora do que chega com as parcerias,
porque quando estamos abertos às parcerias, né, todos ganham. O professor ganha porque ganha formação, o aluno ganha porque está investindo na aprendizagem dele, e a comunidade em geral, porque aquela criança vai poder transformar o meio em que vive, né? Então, na nossa escola, nós temos o Joca, que ajuda na leitura, na escrita, Carlotas, Virtus, que ajuda nas virtudes, nas diversidades, o Matif, na matemática, através dos games, o projeto Palco e o que nos une. E em 2017, claro que chega o Siddhartha, que é o ensino pela equidade, com foco na matemática. Pode passar, por favor. Mas, assim, a gente não sabia muito o que era isso também, né? E eles chegaram com dados de pesquisas realizados pela Universidade de Stanford, junto com a Joe Bowler, Jack Dickman, a Rachel Lotan, e a gente ficou, assim, admirado em quanto pouco tempo a criança consegue aprender a matemática e não ter medo. E, assim, eu olhava para a minha diretora, dona Sônia, né, ficava assim, nossa, mas será mesmo? Mas os dados estavam comprovando, né? E as evidências, os avanços, começaram a ter esse crescimento nas mentalidades de matemática. Então, começa aqui uma premissa, começa a mudar todo o ecossistema da escola, tá? Muda tudo. Uma premissa muito incontestável no Estado é que a gente não escolhe nem professor, pelo menos na escola de tempo regular, a gente não pode escolher professor e nem alunos. Então, a gente tem que abraçar a realidade que que eles chegam, e contextualizar tudo isso, né? Então, nós, quanto gestores, eu, a dona Sônia, enfim, a equipe gestora da escola, tem esse olhar, essa preocupação de articular esses professores, né? E começamos a evidenciar que a criança aprende o que torna muito mais significativo para ela. O quanto ela aceita os erros, o quanto, assim, o professor tem um olhar diferenciado para a criança, principalmente aos que possuem mais dificuldades, porque as crianças que vão sozinhas, elas nem precisam muito aí do professor junto, tá? Então, a gente tem que ter aquele olhar diferenciado para estabelecer uma relação mútua. E é uma questão muito significativa de como o professor provoca boas questões, como que as boas perguntas, as boas reflexões e a permissão do erro vai produzir um ambiente seguro e de aprendizagem. Quando tem todo esse olhar, toda essa volta desse segundo círculo aqui, o quanto esse ambiente se transforma num ambiente legal de aprender. Por favor. Agora, quando falamos de erro, né, é claro que vem o grande vilão da aprendizagem. Qual é o grande vilão? É a avaliação, é o medo de errar. Como nós temos medo de errar? A gente tem medo de errar porque lá no passado, né, a gente talvez era punido com a caneta vermelha, com nota vermelha, ou você não sabe, você é burro, ou você não sabe a tabuada, né? Então, nós começamos a desmistificar esse grande vilão da aprendizagem, né? Quando o professor passa a identificar o erro como aliado nessa aprendizagem, na construção dessa mentalidade de crescimento, tudo muda. A postura do professor muda, o enfoque muda. Então, eu coloquei vários itens aqui de quando a gente tem medo de errar, o que transforma na vida da criança? Porque os erros fazem parte do processo. Como é que eu lido com erro? Como é que eu posso ativar o meu cérebro? Como é que eu aprendo através do erro, tá? Então, como eu posso lidar com tudo isso? Claro, porque o erro está ligado à frustração. Então, quantas vezes o aluno é condicionado a dar a resposta certa que o professor quer ouvir? Então, a gente fala assim, o aluno às vezes dá aquela resposta porque o professor está esperando aquilo, porém não tem nenhuma reflexão. E qual a nova postura com o erro, né? Ter um caminho,
uma direção que ative uma aprendizagem, que ative as conexões cerebrais. E começa a partir desta mudança, né, a identificar um ponto muito positivo. Como é que os professores... pode mudar, por favor, até, desculpa, Bel. Isso, desculpa. Eu me empolguei aqui para falar. De como que o professor muda essa postura, né, com uma matemática mais aberta, mais visual, mais criativa. Quando, observem as fotos, quando um aprende com o outro, às vezes a criança não entende a fala do professor, mas às vezes ela entende a fala de um amigo, como um amigo entendeu, né? E os professores passam a se preocupar com a participação dos alunos, né? E essa participação muito mais ativa. E como tudo isso se transforma numa leveza, tirando aquela ansiedade, né? Tem até um relato na nossa escola, nós temos muitos alunos, né? Quando eu chego com os pacotes no braço das APs, as crianças ficam felizes. Os professores aqui estão de prova da minha escola. Eles gritam, eles gostam de fazer prova. Eu nunca vi. Porque quando eu ia fazer prova, eu ficava vermelha, eu rezava o Pai Nosso, eu fazia figa. E os nossos alunos não têm medo, eles gostam de fazer prova. Então, todos os professores aqui de testemunha disso. E eu acho, assim, isso muito impactante. Eu acho que a gente está levando leveza através da matemática, tá? Pode passar, por favor. E claro, né, que eu venho trazendo aqui o relato de mudanças de postura, que se a criança mudou, é porque o professor mudou lá atrás também, né? E eu quero comentar o relato dessa professora, a professora Juliana. Ela está conosco há 8 meses, começou a formação, ela veio efetiva na nossa escola. Então, para vocês verem que em 8 meses de formação, o quanto transformou a vida dela. Quem viveu uma vida achando que nunca seria ouvida, através das formações e do autoconhecimento na matemática equitativa, eu pude perceber a grande revolução nos meus alunos e a minha própria transformação como educadora. Tanto que ela já foi até convidada para fazer um webinar aqui, como uma professora empoderada na matemática. E antes ela se escondia. Ela falou que ela sentava lá, rezava para a professora não chamá-la. Então, olha o trauma, olha o medo. E como é que essa professora vai passar uma matemática leve, que se ela mesma teve esse medo? Pode passar, por favor, Bel. E eu trago a Patrícia Rocha, que faz a formação desde o primeiro ano que o Siddhartha entrou na escola, né? E o quanto isso já transformou a vida dela. O ensino para equidade, junto com as mentalidades matemáticas, é um divisor de água para a educação, pois o aluno é protagonista e o professor passa a ser mediador. Então, vocês viram nas fotos lá que pouco passa o professor, não que o professor não tenha importância, não, longe disso, mas porque o professor começa a entender a importância dele dentro da sala de aula. Claro que temos que ter o preparo, olha a importância do professor, para fazer boas perguntas e atividades que alcance a todos, e sempre pensando que a criança é capaz. Então, a gente já entra na sala falando, você é capaz, acredita na criança. Então, usamos atividades que exigem da criança diversas possibilidades para chegar no mesmo resultado. Assim, ela perde o medo de errar, e ao perceber que tem formas diferentes para desenvolver a atividade, e desta forma, todos têm a possibilidade de aprender e a sala de aula se torna-se um ambiente mais equitativo. Então, o que ela quis dizer? Não só existe o meu jeito lá, 1 mais 1 é igual a 2, não. Existem várias formas. É desenhando, é fazendo palitinho, é fazendo pauzinho, é contando no dedo, na cabeça, fazendo uma história. Então, a criança se sente muito mais fortalecida. Pode passar, por favor. E é claro, né, que com tantas mudanças, eu trago as evidências, né, que são a mudança de postura dos professores da nossa escola. Claro que reflete nas crianças também, tá? Então, aqui as evidências dos professores.
empenho e dedicação. Por quê? Claro que o papel ali naquele momento de ATPC, a gente faz estudo, fica que nem uma sala invertida, a pessoa manda o estudo antes, a gente lê em casa, quando traz, já traz mais ou menos pronto, isso em ATPC, né? O papel o professor se torna mediador da aprendizagem, muda a postura, sabe? Eu sou o professor, sou o único que fala, sou o único provedor de conhecimento. Não, os alunos passam a confiar nos seus colegas também, porque o professor delega função para as crianças. Então, dentro de um trabalho em grupo, que vocês estão vendo aqui as fotos, cada criança tem a sua função. Então, quando é delegado para as crianças a função, o que ele pode ajudar, as crianças se sentem muito mais amparadas, né? Para os professores também, passaram a entender de como acontece a aprendizagem através das sinapses, o respeito para o ritmo de aprendizagem, porque a gente não vê mais crianças desengajadas, porque quando eles ficavam enfileiradinhos, um atrás do outro, a gente passava nas salas e via um aluno com a cabeça na carteira, outro aluno bocejando, e aqui não, você só vê alunos engajados, alunos fazendo junto, aprendendo junto. A mudança da natureza são atividades desafiadoras com boas perguntas e sempre acreditar que a criança pode mais. Com perguntas difíceis mesmo, porque eles podem conseguir resolver essas questões. E o quanto os erros faz parte do processo da aprendizagem. Que errar não é mais uma coisa assim punitiva, e sim um caminho para o professor. Por favor. Isso. Então, eu queria mostrar para vocês, né, a mudança da mentalidade dos nossos alunos. Então, quando nós iniciamos as aulas, a gente já explica para as crianças. Então, eles entram lá no primeiro, segundo dia, a gente já explica para eles como é que acontece as sinapses de aprendizagem. Então, a gente pede para a criança pegar um papel. Por exemplo, uma criança que vai para o 4º ano, pergunta para ele, o que você tem mais medo de aprender aqui no 4º ano? Eu tenho medo de aprender fração. Então, a gente pede para essa criança fechar os olhos, pegar o papel, amassar esse papel, pensar na fração, abrir esse papel, pegar uma canetinha, um lápis, um giz de cera e passar um traço em cima, né, dos riscos que ficam. E a gente compara, vocês estão vendo a foto de sinapses aqui, que a criança aprende através dos erros. Quando ela se confronta com um erro, quando ela pensa, olha, eu errei, mas eu posso aprender. Quando tem essas luzinhas acendendo, ela está procurando aprendizagem. Então, eu trouxe aqui a fala de um aluno, né, que eu acho o erro muito importante, porque faz parte muito. Opa, deixa eu voltar. Eu acho o erro muito importante, mas faz parte muito mais do que acertar. Quando nós erramos, redobramos a nossa atenção. Então, olha o que essa criança já pensa a respeito do erro. Por isso que eles não têm medo de prova, tá? Essa criança tem 10 anos, né? Ela está no 5º ano agora. Então, pode passar, por favor. Isso. E é claro, né? Se muda a postura do professor, vai mudar o quê? A postura das crianças, com certeza, né? Porque tudo reflete na criança, tudo reflete. As crianças começam a adquirir mais autoconfiança, e traz esses amigos. Lembra que eu falei que o professor atribui função para o grupo, atribui função para as crianças? Então, os amigos passam a ser aliados na aprendizagem, tá? Então, nós vemos aqui alunos mais engajados, empolgados. Então, é o que eu já falei lá, bumbum fora da cadeira é sinal de aprendizagem. Muito ao contrário do que era na nossa época. Então, a gente vê alunos engajados, alunos envolvidos, alunos prestando atenção no outro, alunos preocupados com os amigos, né? E essa construção em conjunto que forma muito mais protagonistas. Melhora, claro, as relações intergrupais, porque as crianças passam a se olhar uma na outra, passa a sentir o que a criança está precisando. Então, não fica mais um atrás do outro, mas eu olho para você e sinto que você está precisando de mim. Isso traz autoconfiança e cordialidade.
alunos mais independentes e autônomos, não fica toda hora, professora, professora. Aí a professora já tem o discurso. É pergunta do grupo? É dúvida do grupo ou é dúvida pessoal? Porque primeiro o grupo tem que ajudar essa criança, depois ir para o professor. Então, olha quanta autonomia a criança ganha com isso. E os alunos se sentem, claro, né, capazes e confiantes, porque a gente dá voz para as crianças. Nós damos, assim, o direito de poder falar e resgatar essa aprendizagem colaborativa. Pode passar. Ai, está passando o tempo, né? E como que é a estrutura dessa formação? É a partir dos ATPCs, a cada 15 dias. Então, nós agendamos 2 horas quinzenais. Então, elas nos oferecem os estudos antes, a gente estuda para levar isso formatado dentro da nossa cabeça, igual umas aulas invertidas. Explica, nós tiramos as dúvidas entre nós, entre os professores. Nós, por exemplo, tem um jogo. Tem um jogo, então os professores fazem entre si, aplica na sala, a gente faz essa observação, como que está acontecendo, e volta com a devolutiva, tendo uma melhoria na proposta. Pode passar, por favor. Isso, e as considerações finais, né? É claro que a mudança de postura, porque o professor lá, mediador, e o professor como maestro no centro da sala, eu falo, eu mando, eu escuta, então eu atinjo 1, 2, 3, 5 alunos. E quando eu faço uma comunidade de aprendizagem, e o professor fica nesse centro aqui, o quanto nós geramos mais aprendizagens. Então, a criança não precisa perguntar, professor, eu posso perguntar uma coisa? Não, ele não tem mais esse ato de perguntar. Ele já pergunta entre os amigos. Então, é uma relação de aprendizagem muito mais concreta e muito mais coerente, tá? Pode passar, por favor. E, em resumo, né, fechando tudo já o que eu falei aqui, se o professor passa a entender o processo de aprendizagem, os alunos acabam se engajando muito mais. Então, a relação professor-aluno muda, a relação aluno e aluno muda também, porque o aluno se sente confiante. Eu não entendi o que a professora falou, mas o meu amigo pode me ajudar. Olha como isso faz significado para ele, tá? O que a gente aprende com tudo isso, né? Uma investigação, então o professor começa a investigar muito mais, o erro traz muito mais estratégias, eu errei dessa forma, mas eu posso fazer múltiplas outras formas de aprendizagem, e quando a gente traz a curiosidade de forma desafiadora, a gente já conquista a criança, sem dúvida nenhuma. Agrega muito mais conhecimento, valoriza o esforço da criança, por mais que ele não acerte, por mais que ele tente fazer, essa valorização do esforço já é importante para ele. E o quanto que essa construção, essa valorização cresce em aprendizagem. Por favor. Então, eu deixo aqui uma mensagem, né, que eu espero que vocês tenham observado as fotos, observado as crianças, observado essas interações. A gente não vê mais criança deslocada da sala, você vê movimento, você vê aprendizagem, né? Então, crianças aprendem mais quando o seu professor muda a percepção de aprendizagem. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento pela escuta. Se tiverem mais, quiserem saber mais alguma coisa, eu deixo o meu contato, o meu celular, o meu e-mail, e a escola lá é o Henrique, que tem o Face, que nós postamos diariamente as aprendizagens, e o quanto os alunos têm esse poder de protagonismo, o quanto eles acreditam neles, porque eles são de comunidade, e o que muda, o que vai mudar onde eles moram, é o estudo que eles fazem lá dentro. Então, eu agradeço e passo a palavra. Obrigada, Nádia. Aproveito para avisar que a gente está com mais de 200 pessoas online acompanhando
webinar e estamos com perguntas já, então a gente vai trazer mais perguntas para você também, Nádia, daqui a pouquinho. E vamos então para o nosso palestrante Rion Braga, que é reitor do Centro Universitário Uniamérica. 15 minutos para você então, Rion, por favor. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Deixa eu aproveitar aí rapidamente para que a gente possa ter um tempo adequado para responder as perguntas, né? Primeira oportunidade grande estar aqui, interagindo com esse público de educadores, né? A minha grande paixão é a educação. E eu queria dividir a minha fala em duas coisas diferentes. Primeiro, ressaltar a importância disso que nós estamos falando aqui e como que eu me conscientizei disso na minha trajetória de educador. E depois falar um pouquinho do que a gente tem feito ou que a gente procura fazer para que essas coisas realmente aconteçam de fato na formação, nos cursos de pedagogia, na formação das licenciaturas, etc., no ensino superior no Brasil como um todo, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu queria contextualizar tudo isso sempre com a minha trajetória nesse processo, né? Eu comecei a chamar a atenção para mim, eu comecei a ficar claro a importância desses elementos dentro da formação, essa dicotomia que a Cláudia mostrou entre o humanismo e as questões das exatas, né, que começou a soar muito estranho para mim quando eu comecei a procurar a minha formação. Primeiro, demorei para achar a minha vocação, aquilo que realmente eu queria fazer profissionalmente, né, meu propósito de vida, meu propósito profissional, mas eu comecei pelo ponto onde todo mundo começa. Viraram para mim, ainda no ensino fundamental, né, em promédio, o que você tem facilidade, né? Eu tenho facilidade com exatas, eu adoro conta, matemática. Enquanto as pessoas ficavam o fim de semana jogando futebol, eu ficava participando de Olimpíadas Matemáticas, resolvendo equação. Eu pegava uma conta para fazer uma equação, 6 horas resolvendo aquela equação, eu não via o tempo passar. Então você vai ter que ser das exatas, né? Primeiro estigma equivocado que o mundo dá nas orientações vocacionais. Tem facilidade para matemática, então você é das exatas, né? E lá fui eu, bobinho, né? Buscar o curso, comecei pelo curso de engenharia na área de eletrônica, né? Comecei a estudar, dada a minha facilidade para matemática, e percebi que não era aquilo que eu queria em termos de realização pessoal e profissional. Aí eu falei, então tá bom, vamos mudar, vamos sair aqui da engenharia e vamos para um curso que eu pensei assim, agora eu quero lidar com gente, já lidei muito com números nas exatas, com equipamentos, agora eu quero lidar com gente. Ninguém para me orientar de novo, lá fui eu, sozinho, tateando. Como a Nádia falou, erros e acertos, os erros são bons, né, Nádia? Lá fui eu, escolhi, bom, que curso que lida com gente? Acho que medicina. Daí lá fui eu para medicina, né? 6 anos depois, 8.400 horas de curso, terminei o curso de medicina, eu não tive nenhuma aula sobre gente, eu tive 8.400 horas sobre doenças e nenhuma sobre gente, muito menos como se lida com gente, né? Aí frustrado, mas aí, interessante que eu percebi durante a medicina, o quanto que eu aprendi nas exatas, no raciocínio lógico matemático, no desenvolvimento do raciocínio lógico, o quanto isso facilitava a minha vida no diagnóstico médico, no entendimento do processo das patologias, que meus colegas da área biológica não tinham a mesma facilidade por não terem desenvolvido o raciocínio lógico matemático da mesma forma. Não se trata de resolver equações, não se trata de cálculo, se trata de uma forma de raciocinar e pensar, de identificar padrões, de referências, de inferência, de analisar funções, etc. Então, esse desenvolvimento desse raciocínio lógico me facilitou no campo da biológica, na área do diagnóstico. Mas, obviamente, terminei a medicina e disse, não, eu quero lidar com gente, e eu descobri que médico lida com doença, não com gente, né? Tem colegas meus que diziam assim, recebi no consultório aquela senhora que tem um problema no fígado, uma esteatose hepática. Que pena que ela não vai só o fígado para o consultório, que ela vai junto. Eu sei o que fazer com o fígado dela, mas não sei o que fazer com ela. Então, essa é a triste realidade da formação médica, você aprende a lidar com doença e não com gente. Mas aí eu fui, então vamos lá, onde que lida com gente? Psicologia, então vamos para psicologia. Lá fui eu fazer o curso de psicologia. 3 anos depois da psicologia, encantado com a psicologia, sou apaixonado pela psicologia, né? Vi que a maioria dos meus colegas não conseguia abrir uma planilha do Excel, de tanta aversão que eles tinham à questão da matemática e do raciocínio lógico, como se quem estava ali é porque o mundo das exatas era um mundo hermético que passava longe deles, né? E eles não conseguiam ver. Quando montavam um grupo, vamos botar isso numa planilha do Excel para a gente poder trabalhar isso? Não, de jeito nenhum. Excel não, né? Vamos fazer uma outra coisa, o máximo que eu mexo é o Word, e eu comecei a ver o quanto isso afetava o mundo da humana, da psicologia, sobre essa realidade. Infelizmente não consegui terminar a faculdade de psicologia, comecei a viajar pelas minhas consultorias, né? Parei no 3º ano,
e depois engatei minha vida nas consultorias, foi 350 universidades em 5 países que eu dei consultoria nesses 20 anos, antes de ser reitor aqui da Uniamérica. Mas antes disso, eu fiz uma pós-graduação em neuropedagogia. E aí eu encontrei minha vocação, claro, né? Deveria ter encontrado isso lá no ensino médio, mas eu me encontrei depois, aos 29 anos, que eu entendi que ser educador era a verdadeira coisa que me realizava. Porque aí eu não só lidava com gente, mas eu lidava com uma possibilidade de ajudar a transformar essas pessoas, né? E coisa que o engenheiro não consegue, o médico não consegue, mas o educador consegue, né? Eu falei, não, então é esse o caminho. Mas aí, fazendo uma pós em neuropedagogia, aí que eu vi que as exatas passavam, o conhecimento das exatas, ou do raciocínio lógico, passava muito longe dos educadores com os quais eu convivia. E aí eu comecei a me preocupar com isso, eu comecei a ver por onde que a gente começa a mexer nisso, né? A primeira constatação, óbvia, que vocês já conhecem bem, né, a questão por isso a gente está falando de mentalidades matemáticas, de modelo mental, né, tem aquela famosa frase que disse, se você pensa que é capaz de aprender alguma coisa, ou se você pensa que não é capaz de aprender, em ambos os casos você está certo, né? Então a primeira coisa, evidentemente, que eu comecei a trabalhar foi desmistificando essa questão de que a matemática, que algumas pessoas têm habilidade, outras não, algumas têm talento, outras não, né? E comecei a ver nos alunos que a gente recebia, nas diversas universidades, na pedagogia, que tudo era uma questão de quebrar esse modelo mental, de dizer, não, todos somos capazes de aprender, né? Todos podemos aprender se quisermos fazer isso, mas a primeira coisa que você tem que fazer é entender que você é capaz, encontrar o ponto de partida correto e não ter medo de errar quantas vezes foram necessárias para chegar lá, como a professora Nádia bem falou. Só que aí, isso não era suficiente. A mudança do modelo mental é meio caminho andado, mas ainda falta outro meio caminho, né? Falta efetivamente eu aprender esse raciocínio lógico-matemático, né? E aí eu comecei a ver a importância disso, comecei a entender o contexto, comecei a me debruçar sobre esses estudos e comecei a ver que, como eu já tinha feito neurologia e como eu já tinha feito neuropedagogia, a neurociência estava muito presente na minha vida, eu comecei a ver que o entendimento da matemática, do raciocínio lógico, ele começa do concreto para o abstrato. E as escolas começam a trabalhar matemática direto no abstrato. Daí falei, bom, daí não tem jeito. A pessoa vai ficar realmente, alguns têm mais facilidade para o abstrato, outros não, tínhamos que começar pelo concreto. E eu pego os livros do ensino fundamental, de matemática do ensino fundamental como um todo, e você quase não encontra exemplos concretos da aplicação da matemática, você tem uma fórmula que a pessoa não sabe para que serve, ao invés de você começar com um problema do mundo real, para você aplicar o raciocínio matemático e, eventualmente, alguma equação matemática para resolver aquele problema, não. Você começa fazendo com que a criança tenha que decorar aquela equação matemática. Então, um caminho muito torto no início do processo de aprendizagem. Mas tá bom, temos que consertar isso lá na base. Mas como é que a gente conserta isso lá na base, né, se o pedagogo não tem a formação para fazer isso? Se na formação do pedagogo e do licenciado, a gente não trabalha esse elemento de começar pelo concreto e chegar no abstrato, de trabalhar o erro, de trabalhar a mentalidade matemática, de trabalhar o próprio conhecimento, o próprio raciocínio lógico como uma referência. Eu dou tanta importância ao raciocínio lógico que a maioria das faculdades pelas quais eu passei na consultoria, eu mudava a prova de vestibular deles, né, tirava aquelas questões de química, física, biologia, né, e colocava só questões de raciocínio lógico, mais a redação, que é obrigatória. Numa dessas instituições foi muito interessante, aconteceu um caso muito interessante. Ela tinha uma prova de vestibular, sim, só com questões de raciocínio lógico, mais a redação. Só que ela tinha uma prova de bolsas, porque ela é uma instituição filantrópica, que dava muitas bolsas de estudo, e aí tinha uma concorrência enorme pelas bolsas. Dava mais ou menos 20, 30 candidatos por vaga pela bolsa, né? E tinha uma linha de corte mínima, pela qual eles nem colocavam na seleção, que era nota 4 na prova, quer dizer, tinha que acertar 40% das questões de raciocínio lógico e também nota 4 na redação. Pois bem, daí eu fui lá, os gestores me chamaram, olha, Rion, tem um problema aí com essa sua ideia de colocar a prova de raciocínio lógico. Eu falei, mas o que está acontecendo? Nos cursos aqui de engenharia, a média nessa prova é 8,5, 8,6, os estudantes que querem entrar na engenharia, né? Na área de saúde, biomedicina, farmácia, é 7,8, 7,6, né? Mas a gente tem problema aqui. Em alguns cursos, pedagogia, né? A nota nessa prova de raciocínio lógico, todos os candidatos aqui que estão tentando essas bolsas, né? Nenhum deles chegou a 4, que é a nossa nota mínima de corte.
então nós vamos ficar sem dar bolsa para pedagogia, se você não mudar esse critério aí, porque o cara que vem fazer pedagogia não consegue resolver questões de raciocínio lógico. E aí comecei a me preocupar com isso, né? Falei, não é possível. Qual é o problema? Será que é uma própria fuga dessa realidade? As pessoas buscam a pedagogia para fugir dessa realidade, né? Um elemento tão importante na nossa formação. E aí a gente começou a tentar mudar isso e a gente se encontra hoje neste momento de começar a desenvolver estratégias para mudar essa realidade no ensino superior. A primeira delas, vou contar duas só por causa do tempo, né? A primeira delas dentro como a gente trabalha com metodologia de projetos, né? A gente não tem mais aprendizagem ativa, como a Nádia falou, não tem mais negócio de ficar dando aulas expositivas, né? A gente coloca vários desafios para eles, né? Quer dizer, coloca desafios assim, você consegue ensinar matemática por outros meios que não as aulas de matemática? Você consegue ensinar matemática pela música? Você consegue ensinar matemática pela psicomotricidade? Você consegue ensinar matemática pela parte linguística? E aí as pessoas a gente começa a criar projetos para descobrir maneiras de ensinar matemática usando outras habilidades. Estou baseado aqui em Gardner, né, quando ele falava nas múltiplas inteligências, de que você deveria entrar pelaquilo que o indivíduo domina melhor para desenvolver aquilo que ele não domina tão bem. Né? Se eu tenho uma facilidade enorme para a música, por que eu não usar a música para entender a matemática, para desenvolver meu raciocínio lógico, se eu tenho facilidade neste contexto dessa inteligência? Né? E aí a gente começa a desafiar os alunos da pedagogia a criarem projetos. Crie um projeto para ensinar matemática a partir da música. Crie um projeto para ensinar uma equação de 10 maneiras diferentes daquela que você tradicionalmente usa para ensinar essa equação. Contextualize aonde você aplica isso, quais as formas de aplicar aquilo, e comece pela aplicação e não pela abstração. Então, tudo isso são elementos que nós estamos fazendo hoje para melhorar a formação do pedagogo e desmistificar esse contexto, né, da pedagogia tão dissociada ao raciocínio lógico-matemático e essa dicotomia entre humanidades e exatas que não deveria existir em hipótese alguma. Mas essa a minha contribuição a vocês e estamos abertos aí a debater e responder as perguntas que vocês acharem pertinentes. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Rion. A gente tem um pouquinho de tempo para as perguntas, de interação com o público. A primeira pergunta da Marisa, eu acho que você já entrou nela um pouco, mas se você tiver algum adendo, sobre o que seria interessante, se vocês concordam, que seria interessante mudar o curso de pedagogia. Não sei se você tem algum adendo a falar sobre isso, de mudanças, se você concorda que são necessárias. Acho que todos podem contribuir com essa resposta. A minha é bem simples, tem que mudar todo o curso de pedagogia. Tá? No curso de pedagogia, tem que formar o pedagogo sob a ótica do que ele faz em sala de aula, não sobre a ótica da teoria. Ele aplica a teoria pedagógica, claro, né? Mas sobre a ótica da prática da sala de aula, e não o inverso como é feito hoje. Então, para mim, o ponto de partida é por aí. Né? E aí, vamos ouvir também a Nádia e a Cláudia sobre isso. Não, e eu acho que tem um ponto também, né, Ion, Nádia e todo mundo... Tem um sucateamento do curso de pedagogia que é um absurdo. Eu não sei como as pessoas conseguem passar em concurso, né? Porque as pessoas estudam para aquilo, né? E o Rion está falando de uma situação de propósito, né? Você escolheu desenvolver um outro ser humano. Então, você é um eterno aprendiz, você se põe no lugar de aprendiz. A situação deveria ser muito mais regulamentada, porque você não abre nesse país um curso de medicina com tanta facilidade como você abre um curso de pedagogia. Então, é só você perceber quantos cursos de pedagogia à distância, né, nós temos e quantos cursos de medicina. Se medicina não dá e é tão criterioso, por que o curso que formam pessoas, inclusive dos professores que vão dar aula um dia aí são os professores, né, Rion, podem ter cursos aprovados tão rapidamente? Não sei se você concorda, Rion. Claro, sem dúvida, né, a seriedade com que isso é tratado, o nível de exigência, né, mas eu acho que o problema maior está na concepção dos projetos pedagógicos, dos cursos de pedagogia, até mais do que na quantidade de cursos de pedagogia, né, que existem, que eu acho que tem que existir muitos mesmo para formar muita gente, que é a profissão fantástica, né? Mas os projetos pedagógicos deveriam passar por um critério de avaliação muito maior, né? Muito mais isso. Hoje, uma faculdade que quer abrir pedagogia, ela compra por R$3.000 um projeto pronto, protocolo e abre o curso. Né? Então,
Alguns nem compram, procuram na internet, baixam mudam, copiam e colam e fazem. Acho que deveria ter uma seriedade, né? Mas deveria ter uma diretriz da construção de um projeto pedagógico diferenciado. Essa diretriz, né, não existe, né? E isso faz muita falta para cursos de qualidade. Abre o microfone, Nádia. Por isso que eu falo da fragilidade desse professor que chega, né? O quanto nós temos que trabalhar com esse professor para tentar desmistificar tudo isso, né? E a educação brasileira se perdeu muito quando terminou o magistério Cefam. Perdeu muito. Um dos pontos também é a revisão. Acho que o Rion colocou um ponto importante, que é a revisão. Não dá para você montar um curso superior de formação de base que ele não tenha uma boa estrutura, porque não se sustenta. Por isso que uma pessoa, quando se forma, diz que entrou numa situação do tsunami, porque ela não tem essa questão da experiência, ela não tem essa questão da vivência. Então, um médico não entra, né, tem que fazer mais 4 anos ou 5 de residência, e um professor, ele fez EAD e ele já está dentro de uma sala de aula antes de terminar o curso. Gente, e o Adilson pergunta sobre abordagens para integração de exatas e humanas. Vocês gostariam de dar ideias? Você quer falar, Nádia? Posso? Contextualizar, né? Está sempre contextualizando o que você precisa trabalhar, levando propostas, fazendo bons questionamentos, né? Lá na nossa escola, a gente usa muito, por exemplo, o Joca, que é um jornal, e a gente contextualiza a matemática dentro de um jornal. Então, a gente aborda todos os assuntos, fazendo ligações, né, para que a criança tenha o protagonismo de poder entender e explicar. Fala, Rion. Fala, por favor. Tá bom. Para mim, essa questão tem que ser trabalhada no âmbito da interdisciplinaridade, no sentido da gente parar com as disciplinas de português, matemática, química, física, né? Você pode ir para um contexto, como a Finlândia está fazendo, de fenômenos, né? Um contexto mais simples, de projetos mesmos, interdisciplinares, que envolvam esses conhecimentos integrados e contextualizados, como a Nádia acabou de dizer, que você vai ter que unir, inevitavelmente, porque o mundo não separa as coisas, nós separamos no contexto acadêmico, mas o mundo não separa a exatas das humanas. Então, é só a gente fazer isso dentro dessa ótica que dá muito certo. E na realidade, a gente separa quando chega na escola. Porque quando você está jogando videogame, quando você está na rua brincando, você não separa a situação de conhecimento. Eu acho que tem uma situação também muito generosa, que é o acolhimento de professores com grupos de estudo. É necessário essa elaboração de uma situação mais colaborativa de aprendizagem. Quando você pega material e você tenta sublimar o que está proposto ali. Tem a linha do óbvio, eu acho que a escola trabalha na linha do óbvio, e a gente, quando pensa numa situação de uma educação mais integradora, mais equitativa, é quando esse professor se estica mais, quando esse professor propõe coisas que ele não sabe de bem onde vai chegar. E ele acompanha nesse processo qual é o caminho que os meninos estão indo, porque normalmente em escola você pensa em sumário, você não pensa em currículo. Eu acho que uma das discussões é pensarmos um currículo integrador, não em sumário de livro didático, né? Então, acho que isso muda a percepção. A gente está com o tempo super apertadinho, mas eu não sei se dá tempo de eu só jogar uma outra pergunta aqui da Juliana, que eu acho que é legal também, sobre como influenciar positivamente alunas. Justamente quebrar aquilo de as meninas sentirem ainda mais dificuldade em avançar nas exatas. Se vocês tiverem alguma ideia flash para lançar aí nesse finalzinho. Acho que a Nádia falou bem, quando ela fala da questão do lugar do erro, quando ela reporta esta mulher que quase 90% da educação, das séries iniciais são mulheres. Então, se essas mulheres conseguem reconstruir suas histórias com a lógica, elas vão abraçar, e é o que a Nádia trouxe no depoimento dessas professoras. Se permitir é o primeiro lugar, não querer controle é o segundo momento, né? E ser extremamente generosa nesse processo de acolhimento, acreditando que toda criança é capaz de aprender, isso muda toda a perspectiva.
O que a gente precisa é fazer com que nós possamos revisitar, assim como as professoras do Henrique, o seu lugar na educação. Isso muda toda a perspectiva, nós estamos falando de aprendizagem. O que você acha, Nádia? E acreditar no potencial do professor, da professora, né? Quando nós iniciamos o curso, iniciamos tímidas, né? E depois foram se soltando relatos entristecedores de professores que foram, assim, julgados porque não sabiam matemática, porque às vezes apanhava da professora porque não sabia a tabuada, era coisa de se chorar mesmo. E o quanto isso se inverteu na escola, o quanto isso deu poder para que elas gostem da matemática e traga essa matemática leve para as crianças, tanto que eu já comentei, eu chego com os pacotes de prova e as crianças ficam felizes, porque para as professoras não é mais só colocar na lousa o currículo, a definição, não. É instigar o aluno, é fazer boas perguntas, a trazer jogos. Por exemplo, você não precisa passar 40 continhas na lousa para a criança fazer. Através de um jogo que se chama Chegue ao Zero, a criança faz 50 continhas em grupo e aprende brincando. E o professor se mostra ali mediador dessa aprendizagem. Então, eu acho assim, quando ele se reconhece com seu potencial forte, ele consegue transformar toda essa realidade dele. Muito obrigada, Nádia. Eu queria agradecer a todos. Na verdade, sobraram perguntas que a gente acha que não vai ter tempo de responder. Daria para ficar conversando aqui muito mais tempo sobre esse assunto. Mas eu queria agradecer os palestrantes Rion, Nádia e Cláudia, e também, obviamente, ao público que interagiu com a gente, um público amplo que interagiu com a gente aqui durante essa última hora. Quem quiser o certificado, por favor, olha nos comentários, vai ter um link, basta preencher o formulário, e além do certificado, você vai receber também um material sobre os conteúdos que a gente conversou aqui no webinar. A série Webinários e a Matemática com Isso volta em outubro para debater matemática e políticas públicas, que é outro tema super importante. Então, esperamos vocês nos próximos encontros. Obrigada pelo convite, obrigada pelo debate a todos. Obrigada, Paula. Super obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Ian. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Ion. Super obrigada, Nádia. Adorei.